Deus hoje nos deu muitas coisas. Você pode não ter parado para agradecer, mas Ele te deu. Se você dormir hoje sem agradecer, amanhã Ele continua te dando. Deus não recolhe a mão porque você não é grato a Ele. Mas a pergunta é, se a gente reconhece que Deus nos deu, por que a gente não para então para agradecer? Então eu queria convidar você agora a ter um coração grato ao Senhor e pensar em coisas que você gostaria de fato de agradecer a Deus. Pode ser sua família, não sei se você já agradeceu a Deus pela esposa linda que você tem. Talvez ela tenha engordado um pouquinho, mas é linda ainda. O marido que Deus te deu, ele é bravo de vez em quando, mas é seu. É seu, é o que Deus te deu. Seus filhos, agradeça a Deus pela vida deles. A gente não sabe quanto tempo tem para agradecer. Então agradeça isso, agradeça a chuva que cai, a casa que você tem, aquela prestação da Caixa Econômica, né? Já está nas 700 e tal. Você está pagando e agradece a Deus porque você tem uma casa, você tem um carro. Sei lá, você tem motivos para agradecer a Deus. Você tem motivos? Então, queria que agora você rapidamente pensasse nesse motivo e dissesse, Deus, muito obrigado por isso. E a gente tem um coração muito grato por tudo que Deus faz por nós, né? E nós queremos agradecer você aqui que está nesta noite. Você que é membro da igreja, vem todo domingo, participa. Saiu de casa com aquela ameaça de tempestade, porque carioca é assim, né? Mudou o vento, ele acha que vai nevar. E aí, por precaução, ele fica em casa. Nós somos prevenidos. Mas você que saiu de casa, né? Veio... Deus abençoe sua vida. Você que nos visita também nesta noite, Deus abençoe sua vida. E a gente aqui não quer constranger ninguém, mas se você nos visita pela primeira vez, eu queria pedir que você levantasse a mão assim, mais um pouquinho que a gente pudesse enxergar, só porque tem um pessoal lá atrás que quer lhe entregar um presente. Então você levanta a mão, aqui ó, quem veio pela primeira vez, ok, ó, aqui e aqui, enxergaram? Quem não levantou a mão não tem presentes. Muito bem, muito obrigado. O pessoal da equipe de acolhimento entregará para você. Nós estamos aqui numa série, com esse nome aí, Subversivo. Quem veio na semana passada ouviu muito bem nosso irmão Austin, né, que não simplesmente falou de forma brilhante, mas trouxe um esclarecimento muito bom, muito bem estruturado acerca da palavra de Deus. E ele, entre algumas definições que ele deu sobre o subversivo, eu não vou copiá-lo, eu até fiquei tentado a pedir o slide que ele usou, para copiar e colar, para botar aqui, mas não fiz isso. Mas uma definição simples do subversivo é virar de cabeça para baixo. Ok? Então, às vezes Jesus faz assim com determinadas áreas de nossa vida, ele vira de cabeça para baixo. Ou seja, a gente estava caminhando assim, achava que estava tudo bem, entrou Jesus e mudou tudo, mudou completamente, mudou a forma da gente ver as coisas, mudou a forma da gente pensar as coisas. E quando nós estamos aqui na série Subversivo, isso aqui não é um treinamento de homens e mulheres bomba. Ok? Isso é muito importante nesse tempo, né? Nós estamos aqui num treinamento de gente que vai influenciar o mundo, mas a partir do Evangelho do Senhor Jesus. E é muito importante que você se prepare para essa virada de cabeça para baixo. Porque qualquer sentimento menor do que Jesus mudar de cabeça para baixo, não é o Evangelho. Essa é a primeira ideia de subversivo. Se eu olhar para o texto de hoje e tentar dar um jeitinho na minha vida, ó Senhor, para atender 90% disso que o Senhor está falando, eu vou tomar essa atitude aqui, isso não é subversivo. Então eu queria que você pensasse muito nisso. E a partir desse impacto do Evangelho na nossa vida, que a gente de fato influencia a vida de outras pessoas. Então, entendendo que eu e você somos incapazes de fazer aquilo que agrada a Deus, a gente ora e pede a Deus discernimento. Vamos fazer isso agora? Então você fecha seus olhos, agradece a Deus pelos motivos que você tem, mas comigo você também pede a Deus orientação para ouvirmos aquilo que Ele quer nos dizer. Feche seus olhos, por favor. Pai, a gente está aqui com humildade, com temor e tremor. A Tua palavra é profunda demais para tratarmos ela como um livro qualquer.
Não queremos também olhar a Tua palavra a partir dos nossos conceitos. É até estranho dizer isso, mas podemos nos escandalizar com Tua palavra, porque muitas vezes estamos tão presos e tão arraigados nos nossos próprios conceitos, que não estamos preparados para a apresentação subversiva do Evangelho diante de alguns conceitos. Portanto, Pai, prepara o nosso coração para isso. Para que ao lermos Tua palavra, para que ao nos depararmos com o que o Evangelho diz sobre o tema de hoje, que é a integridade, que a gente de fato seja íntegro, verdadeiro, inteiro diante do Senhor. Que a gente não esteja aqui pela metade, que a gente não fique avaliando a Tua palavra. Pai, dá-nos coração puro, molda-nos de acordo com a Tua vontade. Este pregador é pecador, Pai. E assim, só pelo Teu Espírito, que a palavra alcançará o coração das pessoas, mudará vidas. Não é o discurso, não é a palavra da pessoa, mas é a Tua palavra que muda os nossos corações, que nos transforma. E assim, Pai, com humildade, faz-nos colocar diante do Senhor, para que a nossa vida seja moldada, modificada para a honra e glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Palavra do Senhor, Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Vou fazer assim, eu não tenho retorno da TV, então vou olhar aqui de lado, senão eu não consigo saber o que está acontecendo. Você, por favor, se você tem Bíblia, abra, porque quando a gente passar do slide, já era. Eu não consigo fazer com que você recapitule, a não ser que você grave o texto. Então, Mateus 5, de 33 a 37, você abre aí, fica olhando para ele, mas a leitura a gente vai fazer juntos. Então, vamos fazer assim, eu leio os ímpares, você responde com os pares, o texto está projetado, diz assim: vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Leia comigo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Texto curtinho, queria até voltar. Então, Jesus recapitula, diz: vocês ouviram o que foi dito, não jure falsamente, ou seja, tinha que jurar a verdade e cumprir o que foi jurado. Mas olha o versículo 24, o que ele diz? Não jurem. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém. Não jurem pela sua cabeça, você não pode tornar seu cabelo branco nem preto. Algumas pessoas iam querer isso, né? Tornar o cabelo preto. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso vem do maligno. Jesus é direto. O tema de hoje é integridade. Falei na oração, integridade é uma palavra que significa inteiro. Então, nós tentaremos olhar para o Evangelho e perceber como é o Evangelho subversivo no tema integridade. Como a gente às vezes não é inteiro, como a gente deixa as coisas passarem, como a gente é dividido pelos conceitos, como a gente tem muito depende, talvez, quem sabe, como a gente às vezes se permite contar uma coisa que não é verdade. Eu nem disse falar mentira, né? Mas como a gente se permite às vezes falar alguma coisa que não é tão verdade assim. Então, como o Evangelho mexe com isso? Então, eu quero voltar à minha infância e contar os meus pecados para os irmãos. Na infância, quando a gente contava alguma coisa que nenhum amigo ia acreditar, você dizia: eu juro pela minha mãe mortinha debaixo da linha do trem. Eu não sei por que a gente dizia isso. O que você dizia quando você era criança para dizer assim: eu juro se cair um raio pela minha cabeça, né? Pode cair um raio agora na minha cabeça. Aí você conta com a graça de Deus para não cair um raio na sua cabeça, né? Então, a gente
invoca alguma coisa que é um absurdo para dizer que o que a gente está falando é verdade. De vez em quando, duas crianças lá em casa contam um negócio assim extraordinário. Do tipo, quebrou alguma coisa. Aí você olha e fala assim, quem foi? E eles dizem assim, sozinho, pai. Eu juro. Assim, mas como? Tem pernas? Não sei, tem, pai. Incrível, né? Ou seja, o que você está contando é tão absurdo que ninguém vai acreditar, então você faz um juramento. Mas o que é juramento? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma confissão de fé, que é a conhecida confissão de fé de Westminster, né? Essa confissão de fé, ela tem um capítulo chamado Juramento ou Voto. Não é meu trabalho aqui, ou meu objetivo, explicar para você em detalhes, mas tem uma coisa muito interessante. Voto você se faz a Deus. Então, Daiane, Doris, Pascoal fazem voto a Deus. Não é para a igreja, não é para o Fábio, é um voto feito para Deus. Senhor, eu prometo ser fiel. Voto de casamento, estão aqui os noivos, né? Exatamente nessa posição que os noivos ficam quando casam aqui na igreja. Então ele acha que ele está prometendo para a mulher, não, ele está fazendo um voto com Deus, ok? Casamento é algo estabelecido por Deus, ninguém pediu para ele entrar no negócio, ele decidiu entrar, então ele está assumindo um compromisso com Deus. Então ele diz assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade ou na pobreza. E aí estamos juntos até que a morte nos separe, e Deus é quem sela esse voto, amém. Ele faz um voto com Deus, ele não faz um voto comigo, ele não está fazendo um voto com a esposa. Então voto é alguma coisa que se faz a Deus, ninguém faz voto para outra pessoa, ok? Então as pessoas que estão aqui na frente, alguns chamam de padrinhos e madrinhas, não são, né? Só são testemunhas do voto feito. Então são aquelas pessoas que deveriam dizer para você, mas eu estive lá no seu casamento quando você prometeu isso a Deus. Então, testemunha serve para isso, né? Padrinho ou madrinha, como é que você chama aí? Mas são as testemunhas desse momento. Qual é o juramento, então, a diferença? Juramento eu posso fazer, né, para uma pessoa, eu posso fazer para uma instituição. A gente vai falar do juramento que se faz profissionalmente, né, quando alguém se forma. Mas, por exemplo, tem um texto que eu gosto muito, Filipenses 1, versículo 8. Paulo, ele ama a comunidade de Filipenses e ele diz assim, Deus é minha testemunha de como eu amo vocês. Então ele diz para a comunidade, olha, eu amo muito vocês, eu juro que amo, e Deus é testemunha disso. Então no juramento você fala alguma coisa para as pessoas, mas você invoca Deus como testemunha de que o que você está falando é verdade, ou seja, você traz peso à palavra que você promete para alguém. Eu te amo e Deus é testemunha disso. Então, é uma diferença básica, né, entre o juramento e o voto feito a Deus, não tem testemunha porque o voto é feito para o próprio Deus, e o juramento você faz a alguma pessoa, uma instituição, e você invoca a Deus como sua testemunha. O juramento tem um peso. Quando a gente faz um juramento, a gente deveria pensar no que está prometendo. Quem já se formou em alguma coisa, né? Pode ser em ciências ocultas e teve que fazer juramento de formatura? Levanta a mão. Vou pedir que alguém que lembra o juramento que fez fique em pé e declame seu juramento. Vitor, ok, diga aí. Não, mas tem que dizer aquela paradinha assim, mãozinha no peito. Você não lembra? Ah, você só lembra que fez. Ah, tá. Isso aí boa parte também lembra. Ninguém lembra o juramento que fez? Aí você diz assim, não, mas eu estava lá no calor da emoção, formatura, beca. Como é que é o nome daquele chapeuzinho quadrado? Hã? Capelo. De cabelo, né? Que bota um peito, tudo certo. Capelo, tá. Eu não entendi porque você tem que virar a paradinha para o outro lado, mas está tudo certo. Você está lá com o capelo, joga para o alto, ou não é o campelo, né? O capelo. E aí, essa foi horrível. Tá. E aí, você está lá naquele momento de formatura, os formados em pé, mão direita no peito, ou para frente, para a bandeira, qualquer coisa.
E aí vai médico, prometo atender as pessoas, salvar vidas, não ganhar dinheiro com isso, ajudar os pobres, necessitados. Qual é o juramento do engenheiro? Prometo não derrubar as construções que eu fizer, né? Juramento do enfermeiro: prometo não fazer os pacientes sofrer, não errar a veia, e aquelas coisas todas. Ou seja, a gente jura um monte de coisa, mas isso é engraçado porque ficou lá. Talvez você pergunte formando: o que você falou lá dentro? Sei lá. Assim, não lembra. Eu fiz juramento de teologia, eu não sei o que a gente jura em teologia, né? Juro não ser um herege, continuar crente. A maioria fica pelo caminho, né? Quebra o juramento. Mas o juramento tem um peso, algo sério, mas a gente brinca com isso. E a gente brincou tanto que o juramento, a gente começou a trazer novos elementos. Deus não bastava mais, porque ninguém acreditava que era verdade. Então as coisas foram se perdendo no tempo, e as pessoas começaram a invocar: eu juro por esse púlpito, por tudo o que é mais sagrado aqui dentro. Então as pessoas vão invocando elementos sagrados, né? Eu juro pela Bíblia que está em cima do púlpito. Aquele juramento que o cara faz lá, todo mundo já viu algum julgamento americano, né? Que o camarada põe a mão em cima da Bíblia: juro dizer a verdade, nada mais do que a verdade, só a verdade, sei lá o que ele diz. E aí, quando ele diz, o que ele diz é verdade? Nem sempre. Às vezes ele põe a mão na Bíblia, ele jurou falar a verdade, e o que ele fala é mentira. Então, a gente precisa entender que no juramento há um peso. E por que se invoca esse peso? É porque talvez o que a gente fala ninguém mais acredita. E aí, eis a questão do valor da palavra. A BBC do Brasil fez um estudo e disse que os homens falam 7.000 palavras por dia. Um estudo de 2013. 7.000 palavras por dia. Eu amo números, irmãos. Ok? Eu estava contando hoje no almoço que eu estive, eu baixei um negócio, um aplicativo chamado Pedômetro. Pedômetro, não pense nada além disso. Pedômetro é de pé, né? Então ele conta quantos passos você dá. Porque falaram que o homem tem que dar 10.000 passos no dia para ele não ser sedentário. Eu descobri que eu dou 2.800. Quando eu dei uma roubadinha dando uns passinhos assim pequenininho, né? Cheguei a 3.000. Cheguei a 3.000. Não passo disso. E aí, coisa terrível, né? Porque você fica contabilizando. Ninguém fica contando as palavras. Mas algum dia, um cara muito que tinha tempo para fazer isso, contou que os homens falam 7.000 palavras por dia. As mulheres falam 20.000. Mentira. Isso é intriga. Eu acho que são 25, 30, por aí. Mas olha só que coisa. A gente fala muito, né? A gente fala muito, a gente está acostumado a falar, o povo está acostumado a falar. Qual é a nossa maior deficiência? Ouvir. Então você fica falando, mas ninguém escuta nada, né? Assim, todo mundo falando, um fala por cima do outro, tal, aquela coisa. E eu descobri que eu sou monofásico, né? Então as mulheres têm orgulho de dizer que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou começando a fazer um teste e perguntar assim: o que eu acabei de falar? Para ver se prestou atenção, né? Não é com a minha esposa isso o problema, é outras mulheres da minha vida que estão, minha mãe, Ana Júlia, minha sogra. Minha sogra é uma benção, ela não tem problema nenhum. Então é assim, a gente fala demais, fala muitas palavras e talvez a gente nem lembre o que falou. E aí vem determinado irmão e diz assim: pastor, o senhor falou essa palavra, isso me machucou. Que palavra? Foi assim, abre aspas e fecha aspas. Eu acho muito interessante quando a pessoa diz assim: eu nunca falei isso. Rapaz, primeiro, eu não gravo. Ok? Eu não gravo, não lembro. Então, será que você realmente lembra todas as palavras que você falou durante o dia? Realmente você pode ter falado aquilo, escapuliu, saiu sem querer, mas falou, às vezes foi ofensivo. Eu não estou nem partindo que a comunicação tem vários ruídos, né? Aconteceu algum problema na comunicação. Não, às vezes você pode ter falado mesmo e não lembra. É muito mais fácil você dizer assim: talvez eu tenha falado, então você me perdoe, está tudo certo. O problema é que a palavra ela foi perdendo o valor durante a história, porque a gente fala demais. E quando é que a palavra começou a ser problema? Não é na época de Jesus. Lembra lá o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: olha, se vocês aprenderam que é para jurar, aprenderam de gente crente, que podia jurar por Deus. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês: não jure por ninguém.
Porque a palavra caiu num descrédito tão grande que Jesus está falando assim: se vocês têm que invocar uma testemunha para jurar alguma coisa, está errado. A gente precisa acreditar na palavra do outro, precisa dizer sim, sim, ou não é não, está certo. Isso é integridade. O que passar disso é do maligno. Se você precisa ficar, olha, eu vou chamar o pastor aqui porque ele estava do meu lado. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Primeiro que você me coloca numa situação difícil. Então, não chama a testemunha. Que a sua palavra seja verdadeira, que você acredite. Quando é que a palavra começou no descrédito? É no tempo de Jesus? Não. Eu vou dizer um tempo bem lá atrás, porque nós estamos fazendo uma série que está lá em Ruth e Noemi. E aí tem um camarada que ele é o resgatador, é o bonitão que vai casar com Ruth, né? E ele se chama Boaz, ele é o resgatador. E aí ele chega num acordo com outro cara e diz assim: olha, você vai comprar o terreno dela, você vai ficar com ela. E ele diz assim: não, eu com o terreno até posso comprar, mas ficar com ela dá não, eu já tenho outras esposas, tal, não consigo fazer isso, então eu posso comprar? Compra. Eles chegam a um acordo, e aí o texto diz um negócio interessante: eles trocaram a sandália. Aí troca a sandália um com o outro. Não dá para entender muito bem, né? Mas o trocar de sandália é um gesto. Ih, caramba, esse Kenner aqui é de Boaz, meu irmão. Você falou com Boaz, né? Essa havaiana aqui era do cara. Então, vocês fizeram um acordo? Fizemos. Então, não é mais o acordo de palavra, tem um ritual, tem um gesto em que eles trocam um símbolo, que é a sandália, para dizer que a palavra valia. Então, a palavra não valia tanto assim, porque tem que se fazer um ritual para mostrar que esse acordo foi feito, porque senão alguém podia dizer assim: não, eu não falei nada. Então, se desde Ruth, né, lá atrás no Antigo Testamento tem problema, vamos voltar ao início do mundo. Qual é o problema da palavra? Em Adão e Eva. Eles têm problema em falar a verdade. Adão e Eva viviam lá no jardim do Éden e tinham tudo à disposição, todas as árvores, né, podiam saborear de tudo, menos uma árvore que estava lá com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles comem. E a pergunta de Deus para eles é simples. Deus chega no jardim e começa a procurar, né? Curioso, porque Deus sabia onde ele está, né? Um pique-esconde sem graça, né? Deus sabe onde ele está, mas Deus fica assim, igual pai com criança. Onde você está? Adão. Oh, Senhor, eu estou aqui. Mas por que você está aí, Adão? Olha que coisa interessante. Ele não disse assim: Senhor, eu desobedeci o Senhor. Lembra aquela árvore lá? Eu comi. Não, eu deveria ter comido. A palavra é outra. O Adão, o que aconteceu? Senhor, sabe a mulher? A mulher me deu. E eu comi. Aí Deus vira para Eva: Adão, Eva, o que você fez? Senhor, lembra a serpente? Foi ela. Serpente, você deu? Não, mas a questão é Eva. Eva queria comer. Então, ninguém tem verdade para dizer assim: Senhor, nós comemos aquilo que não deveríamos comer. A palavra já não tem crédito, a gente dá a volta. Lembra por que Jesus fala que isso é do maligno? Porque assim, é simples, era só dizer para Deus: Senhor, fizemos o que não deveríamos ter feito. A gente tem justificativa, a gente tem horário, a gente tem por que fez, por que não fez. E a gente tem toda uma questão para explicar quando deveríamos dizer a verdade. Mas a verdade é um problema do nosso tempo. Mas não é um problema só do nosso tempo, vem desde Adão. Desde Adão, todo mundo aprendeu a mentir de nascença. É curioso, né? A gente ensina no discipulado que todo ser humano é pecador. Desde quando? Ele é pecador depois de 5 anos de idade. Não, ele é pecador desde quando? Olha, rapaz, mas você olha para Lara, aquele bebezinho lindo, né? O Lucas de brinco. Você olha para ele assim, e aí, como é que uma criança daquela é pecadora? Assim, ela só ri, tenta falar, gentil, no máximo chora, uma maravilha. Onde está o pecado? Ah, está dentro dela. Ah, mas como assim, pastor? Espere ela falar.
É porque ainda você não consegue interpretar os gemidos inexprimíveis dela. Mas se ela pudesse falar, ela reclamaria: mãe, cadê o mamá? Cadê a senhora? Que não me atende? Cadê? Cadê? Fiquei aqui sozinha. Ô, 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 ô. Você foi lá para baixo. Mãe, 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 cadê meu pai? Entendeu? Ela ainda não consegue se expressar. E é muito interessante. Os meus filhos de pastor, né? Então, eu achava que de alguma forma eles iam me surpreender positivamente. E errei todas. E aí, determinado dia, eu percebi que tinha um negócio que não era verdade na fala de um deles. Não pode dizer o nome, que senão depois eu sou questionado em casa. No carro já sou questionado. Então, assim, um deles disse um negócio que não parecia verdade. E aí eu perguntei: isso que você está falando é verdade? Sim. É, papai. Pai sente cheiro de mentira. E aí, olha, eu vou perguntar de novo, é a sua última chance. Se eu perceber que é mentira, as havaianas vão cantar lá em casa hoje. Papai, eu fiz. Deus é demais, né? O Espírito Santo age às vezes de forma maravilhosa. Assim, convence o coração do pecador. Eu me sinto divino nessas horas. Você vê que o coração do pecador é arrebatado, ele entrega a sua vida ao Senhor e se rende diante do Pai. Uma coisa, é o sinal típico de conversão. E aí, diz: filho de pastor, puxa, que coisa. E eu me pergunto, virei para a Rosinha e falei assim: quem ensinou a mentir? Quem lá em casa? Foi a sogra? Isso. Foi a mãe? Foi a avó? Foi o avô? Porque o pai não faz isso. Entendeu? Foi o irmão? Foi o tio? Foi quem? Quem ensinou a mentir? E aí eu comecei: quem ensinou a mentir? Quem ensinou a mentir? Quem ensinou a mentir? Ninguém, estava dentro dela. Só faltava a bendita da oportunidade. Ou maldita. E é muito interessante que a gente coloca para fora a coisa que está dentro de nós, o pecado. Então a palavra foi perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, e a gente chegou no status que chegou hoje. Às vezes alguém diz assim: puxa, eu fiz isso. Aí você desconfia, pergunta: isso é verdade? Desconfiou, irmão? É porque você está olhando nos olhos e tem alguma coisa estranha no ar. Ou é o sorriso no canto da boca, né? Ou as mãos que estão suando. Você percebe algumas pessoas. Eu fiz auditoria no meu antigo trabalho, né? E é interessante que eu aprendi como é que as pessoas mentiam. Eu não vou contar para você, porque às vezes eu uso isso nos membros, né? Mas às vezes eu faço uma pergunta para as pessoas e elas desviam o olhar para um lugar que eu não vou dizer onde é. Mas eu sei que é o lado criativo do cérebro, então elas estão criando uma resposta. Elas não estão buscando dentro delas a verdade. Ou seja, elas estão criando algo naquele momento porque elas não sabem o que responder. O valor da palavra. E aí a gente entende assim: mas como é que Jesus lidava com isso? Nós entramos em ciladas. E por que nós entramos em determinadas ciladas? Porque Jesus era muito diferente de nós nas atitudes. E é bom dizer isso para você: Jesus era diferente nas atitudes, mas Jesus não era diferente como nós somos. Nós, seres humanos. Jesus foi humano. E Jesus lidava de forma diferente, porque Jesus não se sentia dividido. Nós entramos em ciladas porque nós nos sentimos divididos diante de determinadas situações. Vou fazer um teste agora. O único que não pode participar deste teste é o Robério. Porque ele sabe do que eu falei para ele durante a semana. E na verdade foi ele que citou o texto para mim, porque a gente compartilha lá, né? E imagine que você fez um juramento para mim que você ia me emprestar R$1.000. Amém? Obrigado. R$1.000, você já jurou. Ok? Valeu, Ronaldo. E aí você ficou desempregado. Durante a semana, você prometeu domingo passado, dia dos pais, você estava com o coração aberto, Jesus tocou no seu coração, sermão do Austin, tal, maravilha. E aí você foi, prometeu, pastor, vou te prestar R$1.000. Aí durante a semana você ficou desempregado. Chegou domingo, você tem uma história triste para mim. Pastor, não vou poder te emprestar R$1.000 porque eu fiquei desempregado. Quem faria isso, levanta a mão.
diria que ficou desempregado e por conta disso não emprestaria o dinheiro? Todo mundo? Você me emprestaria o dinheiro ou não? Você emprestaria ou não? Sim ou não? Desempregado? Irmãos, que nesta semana você experimente o agir de Deus, hein? Olha o que você está dizendo. Salmo 15, verso 4. Quem abre, lê. Salmo 15, verso 4. O Vitor foi sincero e não emprestaria. Metade. Ok. Quem achou? Salmo 15, verso 4. Vamos lá. Isso. Muito bem, você parou na primeira parte, né? Que jura com dano próprio. Ou seja, ele vai ter prejuízo, mas ele jurou. Ele jurou. Ele assumiu um compromisso. Nós arrumamos um jeito de quebrar o compromisso que assumimos. Porque nós entendemos que as pessoas deveriam entender a nossa situação. Mas você assumiu um compromisso. Percebeu como que hoje é fácil quebrar o compromisso? Quem não seria compreensivo ao fato de que durante a semana você ficou desempregado e agora você vai ter um dano se mantiver a sua palavra comigo? Todo mundo vai ser compreensivo. Mas o que o texto bíblico diz? O problema é seu. Você prometeu. Você jurou. Você deu a sua palavra. Mesmo tendo dano, cumpra a sua palavra. Só que nós aprendemos a quebrar a palavra. Por que nós aprendemos a quebrar a palavra? Porque nós nos sentimos pressionados pelos fatores internos ou internos, e aí está o elemento subversivo, né, da integridade. Olha como é que Jesus é. Jesus tem um princípio. E se a gente aprende o princípio de Jesus, a gente entende quanto subversivo Jesus é no quesito integridade. O quesito de Jesus é glorificar a Deus. Entendeu? Qual é o quesito de Jesus? Glorificar a Deus. Jesus não está preocupado em glorificar o Fábio, nem agradar o Fábio. Então, se o Fábio pedisse para Jesus, Jesus, se dobre diante de mim, porque eu vou ali ajudar nessa situação, o que Jesus faria? De jeito nenhum. Jesus, faça isso por mim, que eu farei isso pelo Senhor. Não vou fazer. Jesus não se sente pressionado pelos fatores externos, porque Jesus tem um princípio, glorificar a Deus sobre todas as coisas. Mas olha o que acontece com a gente. Se você está dividido, e esse é o oposto de integridade, se o seu coração está dividido, imagine que você, primeiro objetivo você tem lá, se você fosse colocar num prato da balança, no lado estava Deus, o outro lado estava a sua família. E aí a família faz aquele apelo, se você me amar mesmo, se você me amar mesmo, só hoje, você não vai à igreja. Colocou em xeque. E aí você disse assim, para te dar a prova de que eu te amo, hoje eu não vou. O que ele fez? Preferiu agradar a esposa ou qualquer outra pessoa e deixou de lado a preocupação de agradar a Deus. A gente faz isso todos os dias. Se você tem duas opções, gastar um tempo devocional, mas esse tempo devocional vai fazer com que você chegue atrasado no trabalho. Qual das coisas você prioriza? Você chega atrasado no trabalho ou corta o momento devocional? Responde, irmão. Sim, é isso que as pessoas fazem. Você pergunta para o irmão durante a semana, quantas vezes você leu a Bíblia? 3, pastor, com um sorriso aqui, medíocre. Ele cortou o tempo com Deus, e ele tem justificativas. Fiz isso porque
eu estava atrasado, acordei tarde, no outro dia eu trabalhei até tarde, fiz prova na faculdade, fiz isso, fiz aquilo. Ele tem um monte de justificativas, mas todas elas vão girar em torno de eu tive preocupações que foram maiores do que Deus. Se ele não estivesse dividido, ele diria assim: olha, eu acordei tarde, o problema é meu, agora eu vou pagar o preço por isso, mas vou cumprir a minha vida devocional. Ele seria íntegro para chegar para o chefe e dizer assim: olha, eu tenho um compromisso com Deus, todo dia eu zelo por isso, eu hoje acordei tarde, mas ele dá jeito. Jesus não tem isso. Jesus diz assim: eu tenho um compromisso com o Pai, meu compromisso com o Pai é maior do que qualquer coisa, então eu não me sinto dividido, então a minha palavra é sim, sim, não, não. Olha só, vocês são raça de víbora, vocês não prestam, eu vou orar por vocês. Então a gente fica dividido porque a gente quer agradar as pessoas antes do que agradar a Deus. E aí é um problema. Sabe o que a gente faz? Todos os dias, todo crente que vem à igreja, ele recebe um monte de situações. Olha, fulano está doente, olha, a família tal está passando por essa dificuldade, você vai ser recebido. Vamos imaginar que Pascoal, Doris e Daiane já tivessem sido recebidos. Eu chego aqui, já é o final do culto, amém? Eu digo para você assim: olha, a partir dessa semana eu queria que você orasse por eles. E você, sim, passou a semana inteira, você não orou por eles. Qual é o problema? Quanto você chega aqui domingo que vem assim, pesado? Nada. Nada. É muito comum às vezes a gente dizer assim: e aí, irmãos, quem orou por aquela situação que pedi no final do culto? E aí, pastor tem visão de raio-x, né? Os irmãos viram para o lado e dizem assim: que situação. Eles estavam aqui, prestaram atenção, se comprometeram, mas não lembraram, porque durante a semana não colocaram em prática. Então, de alguma forma, eles entendem que tem que assumir compromissos, dizer sim para determinadas situações, mesmo sabendo que não vão cumprir. Mas eles acham que vão ser crentes melhores por conta disso. Isso é um problema de integridade. E a gente precisava entender que quando eu disse sim para o Senhor, vem um conjunto de coisas que não importa, eu não vou rever o compromisso que eu assumi com o Senhor por 1000 situações. Eu assumi um compromisso com o Senhor. Então diga não para os compromissos que atrapalham com o Senhor, se você tem um coração íntegro. Se falta integridade no seu coração, qualquer coisa é motivo para você quebrar o seu compromisso com o Senhor. Por isso Jesus está sendo radical. Jesus está dizendo assim: não jure por nada. Se é sim, é sim, se é não, é não. Se um irmão chegasse para você e pedisse assim: olha, eu queria que você orasse por mim, e no domingo seguinte ele perguntasse para você: você tem orado por mim? O que você diria? Olha, eu nunca me deparei com um crente que dissesse assim: pastor, não orei não, ser bem sincero, orei não, esqueci mesmo, nem lembrei do Senhor essa semana. Porque isso dói, isso machuca. Então, de alguma forma, ele cria uma situação em que ele diz: olha, pastor, essa semana nem conta, tão atribulado minha vida, difícil mesmo. Ele não disse que não orou, ele não disse que orou, mas ele criou toda uma situação em que é fácil a leitura dizer assim: não orou, não orou. Eu estava contando para o pessoal do louvor ali atrás, em determinado momento alguém me perguntou assim: pastor, o senhor orou por mim? Eu disse assim: irmão, eu oro por você toda segunda-feira. E a pessoa disse assim: pastor, mas só segunda-feira? Eu falei: você queria que eu mentisse? Eu oro só segunda-feira, seu nome está segunda-feira. Mas por que segunda-feira? Porque seu nome está na lista dos desviados, daqueles que estão afastados. Então eu oro por você segunda-feira. Segunda-feira seu nome está lá, toda segunda-feira eu lembro de você e oro por você. De vez em quando eu mando uma mensagem. Mas segunda-feira é o dia que eu oro por você. Eu decidi fazer uma agenda de oração, irmãos. Então segunda-feira eu tenho um motivo, terça-feira eu tenho outro, quarta-feira eu tenho outro, quinta-feira, para que o meu coração diga a verdade quando alguém me perguntar: você tem orado por mim? Tenho. Todo visitante que chega na igreja na segunda-feira eu oro por ele. Eu abro lá o nosso banco de dados, pego o nome dos visitantes todos, anoto no meu caderninho e oro um por um. Às vezes eu não sei nem por quem que eu estou orando, mas está lá Viviane, então eu oro pela Viviane. Mas o fato é, eu assumi um compromisso de orar por aquelas pessoas. Durante a semana é muito comum, manda lá as devocionais e alguém manda assim: pastor, ore por esse motivo, então ore por mim. O que é comum? Se eu não parar naquele momento para orar, eu vou passar o dia todo, segunda-feira, passou terça, passou quarta, e aí a pessoa assim: e aí, pastor, orou? Se eu não parei naquele exato momento para orar, vai ser comum eu pular.
Então, quando você manda uma mensagem para mim, pastor, ore por isso, eu paro tudo. Fecho os olhos. Senhor, está aqui este motivo. A questão não é simplesmente o legalismo de fazer ou não fazer, mas o compromisso que eu estou assumindo diante de Deus e com aquela pessoa de que eu estou colocando aquele assunto em oração e que aquele assunto me incomoda. Às vezes é mais comum eu perguntar para as pessoas, como é que está aquele assunto? E a pessoa diz assim, pastor, aquele assunto, fulano já largou a mulher, assim, puxa, eu estou orando tanto tempo, né? Às vezes pelo casamento que está ruim, a pessoa pediu oração, fulano já separou, já tem até outro casamento, e aí você continua orando, você não sabe, você está em pecado, né? Orando pela união de gente que já está até casado com outro. Mas porque assim, a gente às vezes não leva a nossa palavra a sério, a gente fala coisas, e Jesus nos ensina muito isso, a sua palavra tem que ser sim ou não, não. O sim é sim, eu vou fazer e faz, eu não vou fazer, não faça. E isso é tão curioso, irmãos, porque Jesus nos diz que a atitude é muito maior do que a palavra. A atitude tem que estar ligada à palavra. E para dizer que a atitude é mais importante ainda do que a palavra, Jesus nos contou em Mateus 21, de 28 a 31, uma situação de que um pai pede para o filho o seguinte, meu filho, vai me ajudar na lavoura? E o filho disse, sim pai, eu vou. E Jesus nos conta que ele não foi. Disse que ia sim, mas não foi. E aí o pai pediu para o outro filho, vai me ajudar na lavoura? Ele disse, não pai, não vou. Aí ele parou para pensar, ficou arrependido, foi e ajudou o pai na lavoura. Jesus pergunta assim, qual é o filho que agiu melhor? E aí a pergunta é para você, qual é o filho que agiu melhor? O que disse não e foi. É esse que Jesus diz. Olha que coisa, Jesus está dizendo que a atitude é muito mais importante do que a palavra. Porque a palavra tem que estar ligada à atitude. Então, se eu digo que sim, eu tenho que ir. Mas se eu disse não e fiquei arrependido, eu tenho tempo de mudar e fazer aquilo que eu deveria fazer. Irmãos, o problema de integridade da nossa sociedade é que a gente aprendeu a dizer que sim para todo mundo. A gente aprendeu a falar as coisas sem pensar no peso da responsabilidade. A gente aprendeu a assumir compromissos sem pensar no peso do compromisso. Eu já fiz profissão de fé e batismo de muita gente que simplesmente desapareceu da igreja. Você é testemunha disso também. Pessoas que assumiram e disseram sim, não sei porquê, não sei se movidos pela amizade, não sei se movidos pela emoção do momento, não sei se envolvidos pelo discipulador, não sei se por obrigação, não sei, mas disseram sim. Ninguém nunca foi coagido a dizer sim. Mas se você disse sim, é preciso que você assuma o sim que você disse. Porque era melhor ter dito não. Melhor dizer não. Porque o seu sim é sim, o seu não é não. Mas às vezes a gente diz sim por uma série de motivos, e a gente se sente pressionado a fazer, e a gente não entende que a gente não está sendo íntegro. Deus requer inteireza de coração, integridade. Deus requer que o coração nosso não esteja dividido por valores, que você não esteja aqui obrigado. Deus quer que você esteja aqui por prazer, que você tenha dito sim, todo dia você diga, sim Senhor, eu quero ir à tua casa, eu quero servir ao Senhor. Não diga sim com a cabeça lá na China, ou no Maracanã. Ou seja, você está aqui, mas o seu coração está lá, você disse sim para o seu corpo, mas a sua mente está dizendo, não, não queria estar aqui, não quero estar aqui, não queria fazer isso. E aí o que é interessante, é que as pessoas não entendem o que Jesus está dizendo, e para isso é preciso que a gente faça uma análise da nossa integridade. Quais são os compromissos que você já assumiu e disse sim, e você tem deixar de cumprir? Quais são as coisas que você já disse para você mesmo, ou para Deus, e prometeu para as outras pessoas, e não tem feito? A gente presume algumas coisas. E eu posso dizer daqui, eu não estou questionando a vida de ninguém, eu olho para o Robério, para a Ivanilde, presumo fidelidade. Eu olho para o seu Erli, para a dona Silvia, presumo fidelidade. Eu olho para o Ronaldo, para a Cátia, presumo fidelidade. Mas só tem um que sabe que se eles são fiéis. Deus. Mas você também sabe. É necessário analisar a integridade do meu coração. Será que eu estou vivendo o que eu estou dizendo viver?
Eu sou íntegro? Eu sou inteiro? E aí é o elemento subversivo do Evangelho. É não se permitir viver um coração dividido, porque isso é o mundo que faz. Quem é discípulo de Jesus não vive assim. Quem é discípulo de Jesus deve ter um coração inteiro. Talvez você diga para mim assim: pastor, eu conheço muita gente que tem coração dividido, crente que é mentiroso. Eu quero dizer que quem mente não vem de Deus, vem do maligno. Quem disse isso foi Jesus, o Senhor Jesus. Integridade do Evangelho. Qualquer coisa que não é íntegra não é do Evangelho. A gente precisa estabelecer o que de fato é o Evangelho, o que de fato é a vida das pessoas. E aí a conclusão, o desafio prático é que você revise sua vida. Você entrou aqui nesta noite, não simplesmente para ser confrontado, mas Jesus faz uma pergunta para você: você quer me servir? Você quer me seguir? Daiane, Doris e Pascoal, vocês querem servir, vocês querem assumir o compromisso, mas não é só para eles não, é Rosinha, Fábio, Débora, Wesley, Lucas, Souza, Marcos, vocês querem me servir? Aí você diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Mas o que acontece durante a semana? E se durante a semana as coisas te empurrarem para que você não cumpra o que você prometeu, como é que você vai agir? Como você vai agir? Essa é a grande questão. A revisão de vida é assim: Senhor, eu entendo que o Senhor me chamou aqui, que a resposta mais correta é sim. Não sei o que acontece amanhã. E irmãos, o amanhã tem surpresas, hein? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei mesmo, só Deus sabe. Mas eu sei que o Senhor estará comigo, então eu continuo dizendo sim, porque o Senhor é que vai me sustentar para que eu possa cumprir o que eu acabei de dizer. Porque se eu estou dizendo sim, é porque o Senhor está motivando o meu coração para dizer sim. Eu conheço gente que já foi à igreja muitas vezes e disse assim: cara, dessa vez eu vou me firmar na igreja. Não está até hoje. A gente precisa parar com o sim que é um não e o não que é um sim. A gente precisa ter um sim que é um sim e um não que é um não. Quero convidar você a ser íntegro diante de Deus. Que quando você falar sim ou não, a gente acredite na sua palavra. E Deus, de fato, seja testemunha de que o que você está falando é verdade. Queria que você orasse agora pela sua vida. Você sabe se você é inteiro ou não, se você é íntegro ou não. Se você acha que seu coração tem se desviado, tem facilidade de desviar dos compromissos que você já assumiu, se agora vem à sua mente compromissos que você assumiu e não tem cumprido, primeira coisa, pede perdão a Deus. Lembra da mulher adúltera? Ela está ali em pecado diante de Deus. A questão não é o que fizemos. Deus faz a nossa vida recomeçar. A questão é como saímos daqui. Todos nós somos pecadores, a começar em mim. Então a questão é: Senhor, eu fui assim. A partir de agora, eu não sou assim. Feche seus olhos, fala com Deus. Fica de joelhos, sentado, do jeito que você quiser. Mas abre seu coração diante do Pai. Assuma compromissos de vida. E talvez o maior compromisso que você possa assumir é uma vida de relacionamento com Deus. Se você quer assumir isso, fale com Deus. É Ele que quer ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento será mostrado na vida da igreja. Então fale com o Pai em silêncio. Pai, à minha mente vem uma expressão poética, o Senhor sabe do que eu estou pensando, daquela música que diz: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo. De fato, sozinho nós não conseguimos nada. Entendemos que é muito importante ter um coração íntegro, inteiro diante do Senhor, falar a verdade. Mas, Pai, às vezes nos pegamos envoltos em verdadeiras ciladas, porque nos sentimos pressionados pelos fatores externos e internos.
que exista uma única motivação no nosso coração, que seja agradar ao Senhor em tudo. E que a partir disso, Pai, a gente tome decisões. Que a gente diga para o Senhor a verdade e viva a verdade todos os dias. Pai, ajuda para que o nosso coração não encontre alternativas sórdidas para dizer mentiras, para dizer meias verdades ou falsas verdades, se é que elas existem. Pai, ajuda-nos para que de fato possamos entender o que Jesus está apresentando àqueles homens de sua época, a radicalidade de assumir que não era necessário jurar, porque quando falamos a verdade, as pessoas lerão nos nossos olhos, na nossa palavra, no nosso tom de voz, que a nossa palavra é verdadeira, que não tenhamos necessidade de invocar uma testemunha, que seja o Senhor, mas que não haja necessidade de que possamos invocar essa testemunha para dar peso à nossa palavra. Pai, sabemos que é possível, o apóstolo Paulo fez isso, mas ajuda-nos a sermos radicais ao ponto de não precisarmos disso. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração pronto para te servir. Agora o nosso coração pode estar desejoso de assumir compromissos e de rever compromissos que falhamos. Ajuda-nos a aceitar as nossas limitações, a não assumirmos compromissos que sabemos que não se encaixarão na nossa agenda. Ajuda-nos a priorizar o Senhor e entender que se não agradarmos o Senhor, estamos agradando as pessoas. Pai, se alguém aqui que renova no coração aquela motivação que já teve no passado, de dizer sim para o Senhor, mas que talvez tenha dito sim e não conseguiu na caminhada, que esse sim seja verdadeiro, que venha de Ti, que venha do Espírito Santo. Ó Pai, ajuda-nos a não viver como o mundo, mas a parecer com Cristo Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero convidar então aqui à frente nossos amigos Daiane e Doris